E, pessoal, uma curiosidade. Vocês me veem lá no módulo Bases Morfológicas do portal? Ninguém tá nem aí para mim. Professor, na verdade eu não te encontrei lá. É por isso que eu não coloquei a aula gravada lá. Já pedi ao professor José Marcelo para me incluir lá, né? Para eu poder postar os slides para vocês e também essas gravações aí da terça e de hoje. Meus caros, vamos lá então, dentro daquela premissa de que vocês não atrapalham se fizerem intervenções, tá? Mas eu peço para que se manifestem oralmente, porque às vezes eu não consigo, com o slide aberto, ver as mãozinhas e tal, qualquer sinal. Aí vocês intervêm verbalmente. Bom, vamos projetar aqui o slidezinho. Aqui. Aí está ele. Vocês conseguem ver no modo maior? Aqui tá normal, hein? Ah, tá daquele jeito ainda, sem apresentação, né? Muito bem. Então vamos começar aí, pessoal, a aventura das articulações. Nós começamos a falar das articulações sinoviais e elas são as que existem em maior quantidade no corpo humano e as mais importantes funcionalmente falando, pois elas têm um grau de movimento interessante. Por conseguinte, elas apresentam uma estrutura mais complexa e, obviamente, elas são mais suscetíveis às lesões. Então, como eu falei para vocês, é importante que vocês saibam essa base estrutural, justamente para poder raciocinar funcionalmente e clinicamente, né? Dentro do aspecto patológico e todas essas peculiaridades que envolvem a prática diária junto com o sistema articular. Tá abrindo aí? Tá dizendo que não é possível apresentar o conteúdo. Eu vou apresentar o slide daquela forma mais simples mesmo. Então, eu falava com vocês que elas são constituídas por características muito próprias que as diferenciam das articulações fibrosas que vocês conheceram e das articulações cartilagíneas, sobretudo porque há uma cavidade articular. Há um espaço entre os ossos que se articulam, né, denominada cavidade articular, e isso é uma grande característica para que a articulação sinovial seja uma diartrose, ou seja, produza movimento. E parece que nós paramos aí a questão das faces articulares. A face articular é a ponta da questão da articulação, né? Porque é ela que está ali se conectando. Ela é que sofre lesões a princípio, tendo em vista que face articular são as áreas específicas dos ossos que entram em contato numa articulação e que, por conseguinte, são revestidas por cartilagem. Essa cartilagem é o grande problema inicial, muitas vezes, para o ortopedista, para o clínico geral, para o reumatologista, porque o desgaste desta cartilagem ainda não pode ser regenerado. E aí, cada vez mais, estamos vendo
cirurgias de artroplastia total, que é você simplesmente substituir as faces articulares. E isso é muito visível no joelho e na articulação do quadril. Então, essa cartilagem hialina recobre essas faces articulares, produzindo aí faces articulares com superfície lisa e escorregadia. Claro, vai ser auxiliado por quem? Pela sinóvia, um líquido, um fluido, muito semelhante à clara de ovo crua, e que permite que a cartilagem tenha essa condição de ser lisa e escorregadia para o movimento. É claro que há um contingente aí de absorção de impacto, né? Mas eu comentei com vocês que seria bom deixar um pouco essa característica de lado, porque são cartilagens muito delicadas para você ter como função primordial a absorção de impacto. Vamos fazer valer com destaque a função do movimento. Então, apresento-lhes aqui a articulação do cotovelo. Agora vocês veem minha setinha, não veem? Mexendo? Sim. Sim. No outro modo não dava. Então, a articulação do cotovelo, pessoal, vista anterior. Essa ilustração aqui. Então, o que eu estou vendo aí, pessoal? Eu estou vendo o húmero, o rádio e a una. E estou vendo um tecido esbranquiçado aqui. Eu não estou vendo, pessoal, nessa ilustração, as faces articulares. Por quê? Vocês notem que há aqui um tecido envoltório que está protegendo as faces articulares. Então, se eu disseco aqui e tiro essa parte anterior, o que teremos é isso aqui, nessa ilustração da direita. Tudo que está em azulzinho claro ou cinza, não consigo definir bem, é face articular. Então, se vocês não viram, esse aqui é o capítulo do húmero que está se articulando com a fóvea que está na cabeça do rádio. Veja que tudo é revestido, o que entra em contato é revestido por cartilagem. Essa areazinha aqui, parece um carretelzinho, é a tróclea do húmero. Ela está se articulando com uma estrutura da una, que parece um U, né, um gancho, chamado incisura troclear da una. Então, vejam, há uma cavidade articular e há as faces articulares, que são aí os primeiros componentes da articulação sinovial que nós estamos tratando. Então, essas faces articulares, o professor Frank Netter, em Atlas de Anatomia Humana, desenhou muito bem, porque, vejam, brilhante, lisa, escorregadia. Né? E o que você terá lubrificando? A sinóvia. Então, isso dá às articulações sinoviais essa propriedade de mover com liberdade. É claro que você muitas vezes vai palpar, vai auscultar uma articulação, sim, porque a articulação pode ter ruídos, crepitações, estalidos, e você vai sentir na palpação, às vezes, você também pode sentir estalidos, sobressaltos, você pode sentir aquela sensação de areia de praia dentro da articulação. Então, não está legal alguma coisa aí. Né? Se ainda não manifestou algo, está no caminho. Então, quando você palpar uma articulação, ela tem que estar lisinha, né? Bacana, sem ruído, sem estalido, sem sobressaltos. E a articulação do cotovelo, em sua estrutura, é muito estável. É difícil você ter uma luxação de cotovelo, por exemplo, porque tem estabilidade. Aquelas duas características que eu lhes falei, estabilidade e movimento. Estabilidade e movimento. Na hora que vocês chegarem lá, no terceiro período para a locomoção e para a vida, vocês têm que pensar nesses dois aspectos. Estabilidade e movimento. Quem garante isso? Né? Quem garante isso? Aí você vai ter um contexto geral. As faces articulares, a cápsula articular, os ligamentos, discos articulares, se assim houver, e os músculos, sobretudo. Mas vamos andando.
Luciano, Pois não. em relação à situação de artroplastia total de quadril, por que que os médicos recomendam fazer acima dos 60 anos, ou quando é uma pessoa muito jovem, eles pedem para esperar o máximo possível, já que essa cartilagem não se regenera? É só pelo fato, só não, né? Mas é pelo fato de trocar o mínimo de vezes a prótese, ou tem alguma relação com os componentes da articulação? Quem perguntou foi a Lilian. Ô, Lilian, você é fisioterapeuta? Eu sou a própria. Você é lá de Cachoeiro? Aham. Lilian, Me aguente, saudações. Hã? me aguente. Bom revê-la. Pois é, Lília, a pergunta da Lília é muito interessante, por quê? Porque justamente essa questão de postergar, de deixar mais para frente a questão articular, no que diz respeito à prótese, é justamente porque as próteses têm, né, uma validade, um prazo. Então, além disso, quando você pega, por exemplo, um guri com 13, 14 anos que eu já vi, com uma epifisiólise de fêmur, né, uma fratura justamente na cartilagem epifisial do fêmur proximal, ou seja, lá onde está articulando com o osso do quadril, aí você pensa o quê? Opa, vamos protetizar esse garoto. Não. Né? A gente tem que pensar que, primeiro, ele está em fase de crescimento. Então, as cartilagens epifisiais dele, com 13 anos, ainda estão ativas. Esse osso vai crescer. Como é que eu vou colocar uma prótese ali e depois eu ter que mexer nisso? E é claro, como a Lília comentou, chegou a suscitar. Tem um prazo de validade essas próteses. Então, quanto mais eu postergar, melhor. Porque aí eu não vou precisar trocar. Foi o que a Lília comentou também. É claro, pessoal, que dentro deste contexto, se nós pensarmos saúde de uma forma integral, muito melhor é não passar por isso. Uma artroplastia é uma cirurgia muito grande, muito agressiva, sob diversos pontos de vista. Então, podendo evitar, né, prevenção é melhor. Mas, respondendo de forma definitiva a Lilian e os colegas, sim, a prótese tem um prazo de validade, então quanto mais tardiamente isso for feito, melhor. Tem situações que não tem como, né? Em grandes fraturas cominutivas, que nós chamamos, que são aquelas fraturas de vários fragmentos. Enfim, tem situação que não tem jeito. Inclusive a amputação, né? Mas quanto a essas questões de artroplastia, quanto mais tarde, melhor. Se não houver, melhor ainda. Bom, a cápsula articular é outro elemento importantíssimo aí da articulação sinovial. Ela é um envoltório, ela é um revestimento, ao mesmo tempo que ela mantém os ossos ali articulados. A cápsula articular mantém um ambiente, né, de articulação. Pensem agora numa luxação, quando você tem a perda do contato das faces articulares. Normalmente você tem lesão ligamentar, lesão de cápsula articular. Que a cápsula articular ali, a princípio, além de revestir, além de proteger, dá estabilidade, mantém o ambiente articular, mantém a cavidade articular. Ela envolve uma articulação sinovial, circunda a cavidade articular e une os ossos da articulação, é o que diz aí na primeira frase. Justamente, proteção, manter um ambiente, que é a cavidade articular, e mantém a estabilidade. A cápsula articular, sim, dá certa estabilidade à articulação. De que é constituída a cápsula articular, pessoal? Isso é muito importante. Membrana fibrosa, mais superficial, mais espessa, membrana sinovial, meio que revestindo internamente a membrana fibrosa. Membrana sinovial fina, delicada, vascularizada, inervada e sem, contudo, falarmos da sua grande propriedade. A membrana sinovial produz a sinóvia. Bom, então diz aqui, né? A membrana fibrosa mais forte, mais superficial, ela é mais espessa, né? Podendo ser reforçada por ligamentos. Então você tem ali a cápsula articular
e você pode ter ligamentos capsulares, que nós veremos já já, que reforçam a cápsula articular, justamente para quê? Proteção e estabilidade da articulação. Sobre a membrana sinovial, como falamos, mais fina, né? Mais delgada, muito vascularizada e inervada. Produz sinóvia. Ora, meus amigos, já dá para raciocinar. Muito fina. E aí eu penso, poxa, uma força de entorse numa articulação sinovial e a membrana sinovial é muito fina, é muito vascularizada, opa, eu posso ter uma hemorragia, uma hemartrose, eu posso ter uma coleção de sangue dentro da articulação do indivíduo por conta de uma força torsional de alta energia nessa articulação sinovial. Ela é inervada. Então, nossa, como dói uma entorse, né? E ela produz sinóvia, produz o líquido que mantém ali as características da cartilagem das faces articulares. E é claro, pessoal, você pode ter um extravasamento de líquido no interior da articulação, na cavidade articular, e isso causar, né, um edema articular, e por isso que logo depois de uma entorse importante, você tem um derramamento articular, você tem um inchaço ali da articulação. Professor, Oi? a minha internet ela travou um pouco, aí eu não escutei direito. Você pode voltar no slide anterior só para eu ver o nome que eu já esqueci também. Posso, Eni, peraí. Aqui, qual o nome que você quer ver? A cápsula articular, ela é composta pela membrana fibrosa e a sinovial ou são coisas distintas? Isso, perfeito, Eni. A membrana fibrosa e a membrana sinovial que meio que reveste a membrana fibrosa internamente. Então, membrana fibrosa e membrana sinovial compõem a estrutura da cápsula articular. Obrigada, professor. Nada. Bom, aqui um esqueminha, pessoal. Um esqueminha. Esse, se eu pudesse colocar grande, seria bom. Vocês não estão vendo grande, não, né? Não, mas dá para ler. Não. Tá? O importante é a gente ver a estrutura aí. Bom, vocês veem a setinha, tá bom. Imagine aqui essa articulação, uma interfalângica, né? Notem aqui, ó, foi tirada daqui. São ilustrações aí do professor Gerhard Tortora, Princípios de Anatomia e Fisiologia. Fez-se um corte, olha aqui, ó, no plano frontal, cortou, tirou-se a parte anterior. O que nós estamos vendo? A estrutura dos dois ossos que compõem essa articulação, a face articular, que o autor chamou a atenção para a cartilagem, né? As faces articulares, áreas específicas dos ossos que entram em contato numa articulação. Olha o espaço entre elas, todo o ambiente chamado cavidade articular. E eu deixei de propósito, pessoal, notem, líquido sinovial, termo inadequado, desatualizado. O nome do fluido que está aqui, sinóvia. E aí o esquema aqui, muito bacaninha, por quê? Olha a cápsula articular. Em azulzinho aqui, ó, membrana fibrosa, mais superficial, mais espessa, membrana fibrosa. E em vermelhinho, olha só, a membrana sinovial. Ela produz a sinóvia. Muito, muito conveniente, né? Ela está revestindo ali a parte interna da membrana fibrosa, então ela libera a sinóvia aqui e mantém a cartilagem das faces articulares lisas, escorregadias, ou seja, próprias para o movimento. Então, esse é o ambiente da articulação sinovial, pessoal. Imaginem agora uma força torsional aqui, uma torção, né? E você tem que pensar logo, e a membrana sinovial? E outra coisa, pessoal, nos desgastes diários. Se vocês forem fazer um levantamento bibliográfico nas bases de dados científicos sobre artrose, nossa senhora. E os aspectos radiológicos? Muitas vezes, o que vocês vão ver? Que essa cartilagem da face articular foi degenerada. E aí, pessoal, se a cartilagem foi degenerada, quem começa a sofrer? O osso, né? Que aí você vai pegar um laudo de radiologia
e estará ali degeneração da cartilagem articular com atingimento, com acometimento do osso subcondral. Sub é embaixo, condral é um adjetivo de cartilagem. Então, subcondral, embaixo dessa cartilagem, começou a haver o acometimento desse osso também. Quer dizer, a coisa não está fácil para o paciente. Em articulações de sobrecarga de peso, né, e que coincidem com um grande número de artroplastias, artroplastia de quadril, articulação do quadril, perdão, e articulação do joelho sofrem muito. Vide Gustavo Kirten. Quem pegou Gustavo Kirten aí jogando, Gustavo Kirten saiu precocemente do esporte por conta de quê? Uma artrose na articulação do quadril. E tentou com os melhores cirurgiões, os melhores fisioterapeutas, não deu. Teve que sair do esporte. Professor, Oi. nesse plano frontal aí, onde que ficaria as faces articulares que você falou? Aqui, ó. Tirou a parte anterior, né, da articulação. Aí a gente consegue ver o interior da articulação. Então, essa é uma face articular que está aqui, ó, contornado por esse azulzinho claro. E essa é a outra face articular. Ah, beleza, obrigada. Certo? Isso me lembra muito o quê, hein, pessoal, em neuro? Uma sinapse. É igualzinho. Bom, ainda falando das estruturas que compõem a articulação sinovial, ela secreta sinóvia. Quem, Luciano? A membrana sinovial, como já dito aqui, que é um líquido amarelo claro, viscoso. Olha, esse viscoso é uma característica importante, né? Porque faz ali aquela condição da absorção de impacto quando dos movimentos. Assim chamado a sinóvia por conta da sua aparência e da sua consistência com a clara de ovo crua. Forma uma fina película sobre as faces articulares no interior da cápsula articular. Funções da sinóvia, pessoal, e olha aí como é que aumenta um pouquinho, né? Redução de atrito entre as faces articulares. Eu não gosto muito dessa função, porque responsabiliza muito a sinóvia, e nós acabamos por nos acomodarmos com as questões posturais, de sobrecarga de peso, de uso repetido e por prolongado tempo. Absorção de impactos, fornecimento de oxigênio e nutrientes para a cartilagem articular, tendo em vista que cartilagem não é vascularizada, bem como a remoção de dióxido de carbono, né? Aquele papel dos vasos sanguíneos, dos capilares sanguíneos, né? De oferecer ali oxigênio e nutrientes para as células e retirar dióxido de carbono e outros resíduos metabólicos produzidos pelos condrócitos. Às vezes te perguntam, nossa, o desgaste da cartilagem, né, causa artrose, isso me dá uma dor no joelho. Mas espera aí, cartilagem não é inervada, nem vascularizada. E aí, pessoal, claro, por que dói? Claro, você pode ter ali uma série de situações, como uma inflamação da membrana sinovial. Mas por que dói ali quando você anda, quando você sobe escada, quando você se agacha? É porque, meus amigos, a cartilagem está num desgaste tal que você já está atingindo o osso. E osso dói, osso é inervado, né? E, infelizmente, como nós temos a cultura no Brasil de só procuro médico ou outro profissional da saúde quando eu já estou morrendo de dor, então, quando vai fazer uma avaliação e diagnosticar, a coisa já está bem configurada, às vezes muito gravemente. Bom, muitas articulações contam ainda, pessoal, com estruturas que já comentamos aqui, os chamados ligamentos. E eles podem se apresentar em relação à cavidade articular, ou a articulação como um todo, eles podem ser extracapsulares, fora do contexto da cápsula articular, eles podem ser intracapsulares, no interior da cavidade articular, ou eles podem reforçar a cápsula articular, meio que se misturando ali com a estrutura da cápsula, então chamamos de ligamentos capsulares. O fato é que os ligamentos reforçam a união entre os ossos e a função, a propriedade da estabilidade articular. Então, logo me vem a cabeça clínica. E se eu romper o ligamento,
eu tenho instabilidade, né? Mas vamos ver essa questão. Os ligamentos extracapsulares, como lhes disse, situam-se fora da cápsula articular. São exemplos: o ligamento colateral tibial, ligamento colateral fibular. Esses são ligamentos, né, medial e lateral, respectivamente, do joelho. Então, ligamento colateral tibial e ligamento colateral fibular. Já os ligamentos intracapsulares, eles ocorrem dentro da cápsula articular e exemplos clássicos são o ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior do joelho, né? E acabei falando, ambos do joelho, para quem gosta de esporte, sobretudo futebol, 1h30, ultimamente que eu não tenho visto tanto, ligamento cruzado anterior rompido. E no dia a dia também, pessoas que se aventuram nos esportes costumam lesar esses ligamentos, e sobretudo o ligamento cruzado anterior. Lesou o ligamento? Opa, instabilidade. Você já pensa logo nisso. Se o ligamento mantém os ossos unidos junto com a cápsula articular, rompeu o ligamento. Opa, eu tenho uma instabilidade. E é isso que você vai ver na semiologia. Você vai fazer tração em algumas articulações e está muito móvel. Opa, pode ser que tenha uma rotura aqui de ligamento, parcial ou total. Já se atentem para esta questão. Mostro-lhes aqui uma articulação super estudada nos últimos 15 anos, a articulação temporomandibular, articulação entre o osso temporal e a mandíbula. Crianças cada vez mais usam aparelhos ortodônticos por conta de distúrbios nessa articulação. Então você vê aí ligamentos. Esses aqui, por exemplo, esses dois, um por transparência, né? O estilo palatino, estilo mandibular, perdão, e o esfenomandibular. Dois ligamentos o quê? Extracapsulares. Ao passo que você vê aqui o ligamento lateral, ele já está ali, ó, né, se misturando com a cápsula articular da articulação temporomandibular. Então seria um ligamento o quê? Capsular, certo? Esses dois extracapsulares, estilo mandibular, esfenomandibular. E esse ligamento lateral aqui, né, meio que se confunde com a cápsula articular. Que é válido também, pessoal, e eu estou aguardando vocês lá. Estou solitário dissecando, né? E aguardo vocês lá com muita expectativa para que vocês vejam as peças. É bom a gente lembrar que não é coloridinho, igual o Netter traz, o Só Bota e tal. Mas a gente está caprichando na dissecação para que vocês vejam as estruturas da melhor forma possível. E muitas vezes é isso que acontece com o ligamento capsular. Ele se confunde com a cápsula articular e às vezes você não consegue diferenciar de forma integral. O bom e velho joelho, e aí eu mostro para vocês aqui, ó, ligamento colateral fibular, ligamento colateral tibial. São ligamentos extracapsulares. Não obstante, você tem aqui, ó, ligamento cruzado anterior e posteriormente ligamento cruzado posterior. Ligamentos intracapsulares. E aí você vê a imagem da anatomia, pessoal, e imagine, nossa, e se esse moço aqui, o ligamento cruzado anterior, se romper totalmente? Ora, no exame você vai conseguir tracionar a tíbia para frente, por exemplo. É chamado teste de Lehmann ou gaveta anterior também, mas vocês vão ver isso. Estou só provocando vocês para quê? Para que não fique só anatomia pura, no contexto do, vou decorar isso aí. Não, tornem a aprendizagem significativa. Ligamento cruzado anterior. Tá, esse cara serve para quê? Estabilizar a articulação antero-posteriormente, sobretudo anteriormente. Oi, pois não. Deixa eu fazer uma perguntinha. Uma vez que o ligamento ele for rompido, ele se regenera? Ótima pergunta, Heloísa. Muito importante, Heloísa e colegas. O ligamento rompeu. Vocês me veem?
Sim. Sim, tô vendo. O ligamento rompeu. O cirurgião ortopédico vai lá e sutura. Beleza, cicatrizou, show de bola. Né? Um outro problema, rompeu. E eu tenho uma distância, né, importante entre os fragmentos do ligamento. O cirurgião ortopédico vai lá e pega um enxerto. Pode ser um pedaço de tendão de um músculo como o palmar longo, é muito fininho. Geralmente pega um tendão do músculo sartório, enfim. Pega um pedaço de tendão e enxerta. Pronto, reconstruir o ligamento. Assim sim, Heloísa e colegas. Agora, rompeu, e eles vão ficar lá de bobeira, e até que um dia eles se regeneram? Não. Aí não. Né? Você tem uma ruptura parcial, vai regenerar o resto? Não. Você só está ameaçado de romper totalmente. Né? Dá para viver com essa ruptura parcial? Dá. Dá para viver com a ruptura total? Dá. Depende dos contextos. Eu sou muito crente na avaliação. A avaliação é a fórmula das profissões da área de saúde. Se eu avalio bem, minuciosamente, fecho um diagnóstico, seja ele clínico, funcional, eu sei como empreender minha conduta. Então... Professor? Oi. Mesmo se mobilizar na ruptura parcial, não volta, mesmo se mobilizar? Não. Você vai ficar ali com um pedacinho rompido, né? E com aquele pedacinho inteiro que você tem. Né? A não ser, assim, que esteja muito, muito próximo os dois fragmentos. Mesmo assim, se formar uma pontezinha ali de cicatriz, de regeneração, é muito tênue. Isso acontece... Obrigado. Nada, isso também acontece com os meniscos, mas daqui a pouco chegamos neles. Vejam aí na tela de vocês. Professor? Oi. Qual que é a diferença de artrite e artrose? Então, existem artroses chamadas osteoartrite, né? Você já deve ter lido isso. Mas pegando a questão das palavras em si, artrose é o desgaste, a degeneração da cartilagem. Artrite, e aí você vai ter artrite reumatoide, artrite psoríaca, artrite juvenil, já é um quadro inflamatório associado. Então, você geralmente tem uma sinovite importante, uma inflamação da membrana sinovial, e aí dependendo da situação, como por exemplo, na artrite reumatoide, você tem uma degeneração com corrosão de osso. Se for uma artrite gotosa, né, a popular gota, aí é um outro tipo de padrão, porque você tem ali depósito de monourato de sódio, isso vai provocar um processo inflamatório. Então, artrite, você liga mais a questões inflamatórias. Artroses a desgaste e degeneração da cartilagem articular. Obrigada. E ler? A articulação do quadril aí, pessoal, fortíssima, com ligamentos potentes. Aqui destaca-se o ligamento iliofemoral e esse aqui, o ligamento pubofemoral. Né? Tem uma bolinha aqui, depois eu explico o que é essa bolinha. Ligamentos fortíssimos, esses são o quê? Capsulares. A cápsula articular se confunde com esses ligamentos. Na hora de mostrar para vocês no laboratório de anatomia, tem que fazer meio que um imaginário ali, abstrair esse desenho. O ligamento iliofemoral tem essa forma aqui de um V, um Y invertido, né? E o pubofemoral com essa designação oblíqua aqui, horizontal, em direção da parte púbica do osso do quadril. Então vejam aí os ligamentos dando estabilidade, protegendo a articulação, sobretudo estabilidade. Professor. Oi. Eu tô com um pouco de dificuldade para diferenciar o extra do intracapsular. Ah, beleza. Deixa eu voltar aqui nesse aqui, ó. Quem é essa mocinha que falou? Foi a Emanuele? Emanuele, então. Emanuele e colegas, ó. Aqui está a cápsula articular, da articulação temporomandibular. Tem um ligamentozinho aqui, que é o ligamento lateral. Ele está aqui no contexto da cápsula, então ele é um ligamento
capsular. Contudo, você tem esse ligamento aqui que está mais afastado do contexto da cápsula articular. Ligamento estilomandibular e o ligamento esfenomandibular, eles estão afastados desse contexto aqui. Por isso eles são extracapsulares, fora da cápsula articular. Ajudou um pouquinho? Ah, entendi. Entendi. Agora sim. Obrigada, professor. Tranquilo? Nada. Isso aí. Show. E aí, galera, existe também um outro elemento. Os discos e meniscos articulares. Desde já lhes falo, o menisco articular, ele recebe o nome específico de menisco nos joelhos. São 2 em cada joelho. Contudo, eles são discos articulares. Só difere o nome. Bom, então, onde estão localizados os discos e meniscos articulares? No interior de algumas articulações sinoviais. No joelho, como eu lhes falei, especificamente recebe o nome de menisco. Também, elas são peças, são elementos constituídos de fibrocartilagem. Então, é uma cartilagem mais rígida, localizadas onde? Entre os ossos que se articulam. Aí você imagina, para quê, Luciano? Entre os ossos que se articulam, eu ainda tenho uma peça fibrocartilagínea. Para quê? Imaginem, pessoal. E aí eu cito aqui nas funções. Perdão. 1. Estabilidade articular. Seria um objetivo geral para discos e meniscos. Estabilidade articular. Outro. Melhorar a congruência entre as faces articulares. Melhorar o encaixe. Porque, meus amigos, eu vou fazer só aqui na abstração mesmo. O côndilo femoral, distal, com o côndilo tibial proximal, eles se articulam na articulação do joelho. Entre os dois, existe um menisco de cada lado. O menisco medial e o menisco lateral. Para quê? Por quê? Porque os côndilos femorais são grandes e arredondados. E os côndilos tibiais são rasos e pequenos. Então, o papai do céu, ou aquele que você acredita, colocou ali essas 2 peças para melhorar o encaixe. E aí, obviamente, você vai ter uma melhora da estabilidade articular, uma melhora do movimento. As lesões de menisco, por exemplo, são em alta frequência. Eu já tive colega com lesão de menisco ao descer do carro. Tinha tomado umas, já deixávamos ela na porta de casa, ela estava no banco de trás. Abriu a porta, ela foi botar o joelho, dos membros inferiores para fora, quando ela levantou, tac! Ou seja, uma força torsional com sobrecarga em cima. Então, inacreditavelmente, ela teve uma lesão de menisco ao descer do carro no fim da balada. Acontece. Por quê? Instabilidade, pessoal. Instabilidade articular. Então, os meniscos, eles melhoram a congruência entre as faces articulares, tornam-as mais encaixáveis, além do que os meniscos garantem estabilidade articular. E, é claro, há um papel também na melhora da mobilidade, da motricidade. E aí eu coloquei esse esqueminha aqui, esse mesmo desenho aqui do professor Frank Netter, e olha aqui, ó. Você tem aqui uma articulação do joelho, onde o autor chamou atenção para os meniscos. Olha só, 2 pecinhas fibrocartilaginas em formato de C. Eu sou um louco apaixonado pela anatomia humana, então, por exemplo, se eu vou comer um joelhinho de porquinho, de algum caprino, um carneiro, ou mesmo do boizinho, eu vou lá e começo a caçar o menisco. Porque é muito bonitinho, em formato de C, e aí, o esquema aqui coloca as lesões. Ó. Você tem uma zona vermelha, e uma zona branca. E aí, olha essas lesões, pessoal. Essas lesões aqui oblíquas. Essa lesão aqui no Brasil, os colegas da ortopedia costumam chamar de lesão em alça de balde.
São lesões ruins, pessoal. Né? Perdão, são lesões, entre aspas, mais tranquilas de se tratar. Por quê? Antigamente, imaginem, né? No meu tempo de jogador de futebol, uma pessoa tinha uma lesão dessa no menisco, ele era condenado. Tira o menisco. Né? Jogadores como Zico e tantos outros sofreram com isso. Você tinha uma lesão mínima no menisco e arranca o menisco. Aí imagine você sem uma peça dessa. Não dá para jogar futebol, mal dá para deambular, né, adequadamente. Hoje em dia, bota aí 20, 25 anos, talvez, com o advento da artroscopia, né, que você trabalha ali com cânulas, né, tem cânula que é uma câmera, tem cânula que é um shavezinho, você entra na cavidade articular, raspa essas áreas que estão com falhas, pronto. Hoje em dia, um atleta de alto rendimento, como no futebol, está jogando novamente em 15 dias. E isso é sensacional. Né? Então, a evolução aí das tecnologias, porque antes se tirava o menisco todo. Cadê? Aqui. Novamente, eu volto com a articulação temporomandibular, pessoal. Por quê? Muitos distúrbios se dão por conta de quê? Aí eu passo aqui, ó, meu cursor em cima dessa coisinha azul, que também sofreu um corte no plano frontal, essa articulação, e aí a gente está vendo a intimidade da articulação temporomandibular. Então, essa estruturinha, essa pecinha azul, é um disco articular. Meus amigos, preconiza-se que de 2 a 3 dedos é o normal para você manter a boca aberta. Isso não pode provocar dor, apalpação e nem crepitação, estalido na articulação temporomandibular. Muitos de vocês devem estar testando aí, né? Tem gente que fala e estala. Tem gente que fala e fica sobressaltando. Por conta de quê? Normalmente, repito, ou seja, a maioria das vezes, disco articular com falhas. Né? Vocês vão ver também locomoção, mas já fiquem ligados nisso. Você conhece a estrutura da articulação, os distúrbios são mais fáceis de serem compreendidos. Então, que pode levar a tudo isso? Uma instabilidade dessa articulação? Desde cedo, chupar dedo, mamadeira, roer unha, e aí você vai crescendo, né? Roer tampa de caneta, bruxismo, né? Tudo isso muitas vezes produzido por ansiedade. Né? Tá com o dente doendo de um lado, não cuida, aí só mastiga do outro lado, você vai potencializar a ação muscular de um lado e deixar a outra instável. Então tem uma série de situações onde o disco articular acaba funcionando mal e a articulação tem problemas como crepitação, dor e, claro, instabilidade. Quem já não ouviu uma história de que fulano abriu a boca, travou, né? Ou que tem dificuldades na dicção. É um disco articular também presente aí. E aqui a gente deu um zoom nessa articulação, essa peça é lindíssima, também ilustração do professor Gerhard Tortora, do livro Princípios de Anatomia e Fisiologia. Fez-se um corte no plano frontal, você consegue ver aqui, ó, parte do encéfalo, olha que lindo. Substância cinzenta, substância branca, ok. Esse não é nosso objeto. Aqui, ó, olha a intimidade da articulação temporomandibular. Então, você tem aqui o disco articular, olha só ele aqui, ó. E aí, as faces articulares, imagine aí, no abre e fecha da tua boca, nos desvios laterais também, né? E na protrusão, que é a projeção para frente, e na retrusão. Esse disco articular é um grande mediador do funcionamento dessa articulação. E notem que ele acaba, né, separando duas cavidades articulares. Você tem uma aqui, esse espacinho, que o autor colocou como compartimento inferior, e a outra cavidade articular aqui, um compartimento superior. E aí, meus amigos, você sabe isso aí? Parabéns! Você sabe a estrutura, né, minimamente como funciona. Você não precisa simplesmente pegar um paciente que está se queixando disso e falar, vai para o dentista. Ou então vai para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta trata muito bem isso aí. Não, você pode fazer ali
a sua avaliação e aí sim encaminhar com propriedade. Muitas vezes esse é o grande problema, né, do paciente, ele não tem uma orientação adequada. Bom, os diversos movimentos do corpo, pessoal, criam, obviamente, atrito entre as partes móveis. Por exemplo, se eu falar de músculos aqui, músculos estriados esqueléticos, eles são intimamente revestidos por fáscia muscular e no seu conjunto. Para quê? Uma das funções, para não atritar, porque os músculos são intrincados. Senão, toda vez que eu contraísse e relaxasse, eu teria atrito e não deslizamento. Então, são revestidos por fáscia. As articulações contam com estruturas justamente para evitar atrito entre tendão de músculo e ligamento, entre alguma proeminência óssea e ligamento ou tendão de músculo. São estruturas em forma de saco, né? Estruturas saciformes, né? Uma vez o menino falou, estrutura saciforme, Luciano, em forma de saci. É lamentável essa pergunta, né? Em forma de saco, em forma de bolsa. Por isso são chamadas bolsas sinoviais. E, meus amigos, não é bursa, tá? A doença pode até ser a bursite ou uma inflamação da bolsa sinovial. O nome correto é bolsas sinoviais. E elas estão localizadas estrategicamente para reduzir o atrito entre estruturas de um contexto articular. Reduzir atrito. Elas funcionam como bolsinhas com líquido dentro para evitar que atrite. Porque atrito vai causar irritação, processo inflamatório e por aí vai. Alguém quer falar aí? Então, na verdade, a bolsa não existe. Esse nome não. É bolsa sinovial. Eu ia até perguntar a diferença de uma bolsa sinovial para uma bursa, porque há 10 anos atrás eu diagnosticado bursite no meu punho. E o médico explicou justamente isso. Você tem uma bolsa que chama bursa, que ela inflama, enfim. Beleza. Então, é só uma denominação. Cuidou disso, Guilherme? Então, eu tenho certos cuidados, não tem jeito, eu me adaptei a viver assim, entendeu? Às vezes, se eu fizer uma flexão, tem que fazer de punho no chão, punho cerrado, porque se eu colocar a palma da mão no chão, ele pode doer. Aquele supino mais alto eu não faço, enfim, tem várias coisas que eu tive que me adaptar. Entendi. E aí vejam aí, pessoal, com o exemplo do Guilherme, dependendo da posição, você superusa, usa ou não usa, não sobrecarrega. Então, ele se adequou fechando as mãos para fazer a flexão. Punho é um outro termo que está desatualizado. Vocês vão ver em músculos do antebraço, por exemplo. Extensor radial do carpo, extensor ulnar do carpo. Não é do punho, é do carpo. Então, Guilherme fecha as mãos para poder não sobrecarregar, porque a posição de mão aberta vai propiciar uma compressão dessa bolsa. E se ela já está irritada, né, inflamada ou tende a isso, ele vai ter dor e não vai poder executar seu exercício com maestria. Então, essas bolsas sinoviais, elas estão localizadas entre pele e osso, entre tendão e osso, entre músculo e osso, entre ligamentos e ossos. Aqui no epicôndilo lateral do cotovelo, epicôndilo lateral do húmero, na verdade, se você palpar com carinho, você vai sentir um monte de bolinha. É bolsa sinovial. Olha aí, o comportamento, por exemplo, de bolsa sinovial na articulação do ombro. E aí eu aproveito de forma mais ampla a ilustração. Essa bolsa aqui é subacromial. Ela tem uma extensão para cá, para a região lateral do húmero. E aí elas duas vão formar a bolsa subacromial e subdeltoidea, tendo em vista que fica embaixo do músculo deltoide. Olha a posição dela, pessoal. Entre ligamentos, entre tendões, justamente para evitar atrito. Essa aqui é a bolsa subescapular, entre ligamento e músculo. Então, normalmente,
uma afecção na articulação, nesse complexo aí de cíngulo do membro superior, começa com uma bursite. Você sobrecarrega e imaginem aí, pessoal, a posição dessa bolsa, a bolsa subacromial, e seu membro superior, né, que aí está. Imagine esse membro superior se projetando aqui para a lateral, no que chamamos de abdução. Né? É provável que haja um atrito aqui, sobretudo do acrômio com essa estrutura. Então, você pode ter aí microtraumas de repetição e provocar um processo inflamatório. E aí, o que ocorre normalmente? Senti um incômodo aqui no ombro, toma um anti-inflamatório por conta própria, o anti-inflamatório vai mascarar aquela sintomatologia dolorosa e você vai continuar a atividade. E isso só vai fazendo com que haja degeneração da bolsa até que se atinja quem? Quem está logo embaixo, um tendão. Aí você parte para uma tendinite. E se você não cuida da tendinite adequadamente, você tem ruptura. E a articulação do ombro, meus amigos, dá um trabalho tremendo para cuidar, por conta de uma série de aspectos que um dia desses aí a gente conversa. Aproveitando aqui, pessoal, aqui, esse coracoacromial, esse ligamento, esses dois ligamentos que constituem o ligamento córaco-clavicular, que é o ligamento conoide e o ligamento trapezoide, são exemplos de quê? Ligamentos extracapsulares. Estão fora do contexto da cápsula articular aqui do ombro, por exemplo. Só para aproveitar a ilustração aí. Oi? Eu não sei se eu compreendi direito. Esses discos azuis aí são as bolsas sinoviais. Isso aí, Heloísa. Aí tá falando assim que eles têm partes móveis no slide? Elas são maleáveis, porque o que tem dentro dessa bolsinha aí? Sinóvia. Então ela é maleável. Como se fosse uma bolsinha de gel. Entendi, muito obrigada. Tranquilo. Aí nós pegamos essa articulação aqui, pessoal, e fazemos um corte no plano frontal. Olha aí o que temos. Isso aí é cena de quê, meus amigos? É cena recorrente de ressonância magnética que vai cair na mão de vocês. Então, o contexto aqui, uma articulação chamada acrômio clavicular, tem um disquinho articular aqui entre as duas faces articulares, né? Aqui nós evidenciamos a cabeça do húmero e sua face articular, a cavidade glenoidal. Veja, a cabeça do húmero é grande para uma cavidade glenoidal pequena e rasa. Olha aqui, tendão de músculo. E olha aqui o contexto da bolsa sinovial, essa daqui. Está entre ossos, entre tendões, entre músculos, entre ligamentos. Para evitar o atrito. Atrito dentro do nosso corpo não é muito bem-vindo. Preferimos o quê? Deslizamento. E assim é com tudo, com o pericárdio, com as pleuras, com o peritônio. Deslizar, atritar não é boa coisa. Aqui é só um esqueminha das bolsas, algumas bolsas, né? Chamam-se bolsas trocantéricas, ali próximo à articulação do quadril. Uma dor de cabeça. Tem muita gente aí com sobrecarga de peso, com sobrepeso, com bursite trocantérica. Muita gente. E aí a etiologia, a causa, vai ao encontro de vários aspectos. Desde um fêmur mal posicionado, porque você já pisa mal, até problemas hormonais. Depende. Isso aí vocês vão estudar. O importante aqui é que eu mostre para vocês bolsas em articulações estratégicas. Agora vocês sabem o que é uma bolsa sinovial. Existem outras estruturas, pessoal, também nas articulações denominadas bainhas sinoviais. Normalmente nas fontes bibliográficas vocês vão encontrar bainhas tendíneas. Nome correto, bainhas sinoviais. Então vocês têm bolsas sinoviais e bainhas sinoviais. Contudo, as bainhas sinoviais reduzem o atrito nas articulações. Beleza, também é um componente dessa função. Mas elas são bolsas, geralmente em forma cilíndrica, tubular,
que encontram-se envolvendo tendões, tá? Tendões que normalmente são subjugados a atrito considerável e permanente. Isso ocorre nos locais em que os tendões passam por sulcos, por cavidades, como um exemplo clássico, tendão do músculo bíceps braquial, tendão da cabeça longa especificamente, porque o bíceps tem duas cabeças, tem dois tendões. As bainhas sinoviais também são encontradas de forma muito consistente lá na região radiocarpal, na articulação entre o rádio e os ossos do carpo, e na articulação talocrural, que não é tornozelo, né? Talocrural. Tem muita bainha sinovial. São revestimentos tendíneos, pessoal. Vejam aqui. Eu vou mostrar até aqui em cima. Olha aqui uma bainha tendínea, porque o tendão da cabeça longa do bíceps braquial, ele vem daqui, de uma areazinha chamada tubérculo supraglenoidal, cruza superiormente aqui a cabeça do húmero e desce entre os tubérculos maior e menor do húmero. Esses tubérculos formam aí uma saliência, né? E o ligamento aqui, ele transforma esse espaço entre os tubérculos em um túnel. E aí, justamente o tendão da cabeça longa do bíceps braquial passa aqui. Então, Papai do Céu colocou aqui uma bainha sinovial revestindo esse tendão para que ele sofra o menos atrito possível. Ou, melhor falando, para que ele deslize ali e não atrite. Aí eu botei essas duas ilustrações, que aqui está pequenininho, ó. A bainha sinovial envolve o tendão, como se fosse uma bainha de mielina nos axônios dos neurônios. Tá? Essa ilustração, olha só quanta bainha sinovial em áreas tão nobres. Né? Bainha nos tendões, dos músculos flexores. Por que flexores? Região anterior do antebraço. Flexores, né? Aqui nos tendões também, já na mão. Então você tem essas bainhas. As mãos fazem movimentos delicados, normalmente repetitivos. Então há essas bainhas sinoviais, mas elas podem, de tanto usar, sofrerem processos inflamatórios. O senhor falou de túnel aí, eu lembrei, a minha bursite lá no punho, né, ou no carpo, tem alguma coisa a ver com síndrome do túnel do carpo. Você chega a ter, Guilherme, síndrome do túnel do carpo, não? Sim, eu tenho, não sei. Convivo com isso. Esse túnel do carpo que o Guilherme fala, pessoal, é uma área aqui do carpo muito estreita, tipo uma lata de sardinha, como falava um professor meu. Não tem mais espaço para colocar nada. Então, dentre os tendões flexores que passam aqui nesse túnel, né, passa nervo também. O nervo mediano, sobretudo, passa aqui e ele sofre, porque você tem um processo inflamatório aqui nessa área. Há uma expansão, obviamente, por extravasamento vascular, e você tem, obviamente, né, por esse espaço ser bem fechado, por essa peça aqui, que é um retináculo, né, uma estrutura tendínea, isso expande, então há compressão. Então você tem compressão dos tendões e do nervo mediano. E aí você vai referir ao médico, ao profissional, que você tem dormências nos dedos. Né? E também um sinal clássico, que é o sinal de Tinel, se eu não me engano, você percute aqui no túnel e sente choque, né? Dormência, que nós chamamos de parestesias, distúrbios de sensibilidade na mão, em alguns dedos. Então, é uma área muito, muito delicada para se tratar. Tem gente que tem tendência a ter, por conta do seu arcabouço esquelético, e tem gente que tem devido a atividades, a microtraumas de repetição. E aqui, pessoal, na talocrural, tornozelo, talocrural, esse é o nome técnico correto. E olha só aí também, bainhas de tendão. Aproveita aqui, ó a bolsa sinovial, no tendão do calcâneo. Justamente para quê?
evitar atrito, que é uma área que tem muita sobrecarga. Então, as bainhas sinoviais, né, tubulares, revestindo os tendões, e aqui, ó, bolsa sinovial, bolsa sinovial, bolsa sinovial. E isso, meus amigos, repito, inflama. Por quê? Por excessos. Excessos. E excessos podem acontecer nas formas mais bobas possíveis. Você cisma que depois de 2 anos vai fazer atividade física para o projeto Verão 2021. E aí você fala, vou começar caminhando. Então, uma série de aspectos como o piso em que você vai caminhar, o tipo de calçado, como o seu pé está pisando, a duração de tempo que você vai fazer essa primeira caminhada, porque dependendo de como for todos esses aspectos, você já vai desistir nesse primeiro dia, porque você vai ficar todo dolorido. Então, se eu sei que existem essas estruturas todas, eu sei que cuidados eu preciso ter com elas. E sei por que se originam lesões. Pessoal, articulações sinoviais podem ser simples e compostas. Sob que ponto de vista? E aí, colocamos quantidade de faces articulares. Tá? As articulações sinoviais podem ser classificadas como simples e composta sob o ponto de vista de quantidade de faces articulares. Uma articulação sinovial, pessoal, é simples quando você tem só 2 faces articulares participando. Como, por exemplo, na articulação do quadril, que eu coloquei aqui, na articulação do ombro, né? Quem está se articulando na articulação do ombro? Cabeça do húmero e fossa glenoidal da escápula. 2 faces articulares. E aqui, cabeça do fêmur e face semilunar do acetábulo do osso do quadril. 2 faces articulares. Então, articulações sinoviais simples são aquelas que são compostas por 2 faces articulares. E as articulações sinoviais compostas são aquelas constituídas por 3 ou mais faces articulares. Aqui na articulação radiocarpal, você tem a face articular do rádio e as faces articulares do escafoide e do semilunar. Então, você tem aí 3 faces articulares. Uma outra articulação composta é a do joelho. Côndilos femorais, 2, com côndilos tibiais, 2, e mais face patelar do fêmur com a face articular da patela. Então, você tem aí, né, mais de 3 faces articulares. Assim, uma articulação sinovial é composta. E, meus caros, as articulações sinoviais também podem ser tipificadas, podem ser categorizadas de acordo com a forma das faces articulares. A biomecânica, a cinesiologia, que vocês vão ver lá no módulo 3 em locomoção, e desde já elas gostam dessa morfologia das faces articulares, gostam da forma. Uma face articular é esferoide, uma é plana, a outra é em cela. Gostam disso. Por quê? Isso define muito como pode ser o movimento ali. E aí a biomecânica vai se divertir em cima disso, né? As angulações. Se você pegar, por exemplo, os processos articulares lá das vértebras da coluna vertebral, cervical, torácica e lombar, a angulação desses processos articulares é diferente nos 3 segmentos. Por quê? Porque eles se põem, a estrutura é como é, porque é designada para uma certa função. Então, se são em diferentes angulações, é porque se põem a executar funções diferentes. Bom, se eu penso na cervical, eu penso em quê? Em rotação de cabeça, eu penso em flexão e extensão, eu penso em flexão lateral, né? Olha aí, fora a sustentação do meu crânio. Se eu penso em torácica, não tem lá muita mobilidade. Participa ali da rotação, da flexão, não é de grande mobilidade. Se eu penso na lombar, já tem mais mobilidade. Aí eu associo a clínica. Os segmentos cervical e lombar da coluna vertebral
são os que são mais acometidos por lesões. Por quê? Em poucas palavras, porque são as que mais produzem movimento. Então, esse raciocínio tem que começar desde já. Vou acompanhar vocês do primeiro período com carinho para ver se vocês vão chegar tinindo no terceiro período. Bom, embora as articulações sinoviais sejam muito parecidas em alguns aspectos, as formas das faces articulares, como eu vinha falando para vocês, variam. Assim sendo, pessoal, vários tipos de movimentos são possíveis, né? Dependendo da forma, você tem diversidade e possibilidade de movimentos. Então, temos aí as articulações, segundo a morfologia das faces articulares, planas. Aí, pessoal, as faces articulares são achatadas ou um pouquinho encurvadas. Permitem movimentos laterais e anteriores e posteriores entre as faces planas. E aí, meus amigos, é claro, se você se aprofundar nas ciências do movimento, a biomecânica, a cinesiologia, a artrocinemática, por aí vai, você vai ter outros nomes. E não tem problema. O importante é que você saiba a estrutura. Quando você olhar para a articulação de ombro de um paciente, você saiba o que tem ali. Ah, tem uma bola que tem que se articular com uma parede lisa. O que mantém essa articulação estável e móvel? Lembram o que eu falei para vocês? Movimento e estabilidade. Quem garante? Né? Então, vocês vão escutar, por exemplo, que esses movimentos aí laterais, anteriores e posteriores, alguns vão chamar de translação, de deslizamento. Mas saibam a estrutura da articulação. Exemplos clássicos de articulações planas. As articulações mediocarpais, que são as articulações, pessoal, entre as duas fileiras de ossos do carpo. Né? A fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. A fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Essa linha de articulação entre as duas fileiras é a articulação mediocarpal, articulações planas. A articulação transversa do tarso, né, ali entre os cuneiformes, o navicular e o cuboide. A articulação externo-clavicular, essa articulação interessante, palpável, muito estável. Ela conta, por exemplo, com 4 ligamentos. A articulação acromioclavicular, ninguém dá nada por ela, aqui, ó, palpável também. Mas se você se coloca a fazer diversos movimentos do teu membro superior, palpando a articulação acromioclavicular, você vai ver que ela está ali, ativa, o tempo todo. E nós temos também, nos últimos 5, 10 anos, muitos diagnósticos de degeneração da articulação acromioclavicular. E aí, quando você estuda a biomecânica, você vê o quanto ela é importante, embora não pareça. Articulações costovertebrais, entre as costelas e as vértebras. Vértebras torácicas exclusivamente, as únicas que se articulam com os 12 pares de costelas. Aí um desenho dela, né? Olha aqui, ó. Vocês vão ver isso em biomecânica, na locomoção, biaxial ou triaxial, ou seja, 2 ou 3 eixos de movimento ela permite. Né? E aí o desenho dela no esquema, e olha aqui, uma articulação médio-tarsal. O navicular, o cuboide e os naviculares, sobretudo aqui. Uma articulação plana. Você tem as articulações em gínglimo, dobradiça. E aí, reiterando, pode haver que uma articulação não seja um gínglimo puro. Aí você lê isso e fala, putz, ou é ou não é, né? Gínglimo puro. Mas vamos conversar. A face convexa de um osso, olha aí, articula-se com a face articular côncava de outro osso. Na maioria dos movimentos, pessoal, da articulação, um osso permanece em uma posição fixa, enquanto o outro move-se em torno de um eixo. Gínglimos são normalmente monoaxiais, permitem movimento num eixo só.
Aí vejam os exemplos. Joelho. Aí quando você vai ler a biomecânica do joelho, ele não chama assim de gínglimo, né? Colocam também como bicondilar. Porque não vai ter só dobradiça no joelho, vai ter um deslizamento também entre as faces articulares, tá? Agora, cotovelo, esse é um gínglimo perfeito, né? Se vocês já viram aí membros superiores, você sabe, a incisura troclear da ulna articulando-se com a tróclea do húmero. E aí forma uma dobradiça perfeita, estável. E aí vai te permitir o quê? Num eixo só de movimento, flexão do antebraço e extensão. Flexão e extensão. Certo? Esse é um gínglimo puro. Atalo crural, né? Mas atalo crural, olha só. Flexão plantar, dorsiflexão. Mas também permite o quê? Inversão e eversão do pé. Então não é assim um gínglimo. Por isso que eu estou colocando aqui é a anatomia. É o básico. Não que básico seja uma coisa banal, né? Como as meninas falam quando vão para balada. Ah, vou com pretinho básico. Não, básico é base, é estrutura. Se sua base de estudo não tá legal, lá na frente você vai ter que rever a anatomia toda com mais sofrimento. E a interfalângica? A interfalângica é um gínglimo legal. São duas interfalângicas, né? A proximal e a distal. Elas são gínglimos bem bacanas. Não dá muito para você fazer outro movimento aí, né? Dobradiça, gínglimo. Olha aí o cotovelo exemplificado. E aqui, ó, um esqueminha bacaninha. Então, você tem a tróclea do húmero com a incisura troclear da ulna. Isso forma uma dobradiça perfeita, estável. Uma das articulações mais estáveis do corpo humano é a do cotovelo. Articulações trocoides. Isso baseia-se em quê? Numa face articular pontiaguda ou arredondada de um osso, articulando-se com um anel formado parcialmente por outro osso e parcialmente por um ligamento. Arranjo, né? Você tem um osso e aí um ligamento faz um anel aqui, abraça e esse osso está ali. Era aí que vocês vão compreender. Articulação atlantoaxial entre a atlas, primeira vértebra cervical, e axis, segunda vértebra cervical. O arranjo osteoligamentar produz ali um anel com ligamento e outro osso. Assim como na rádio ulnar proximal. Vejam aqui. Aqui, olha só. Então você tem aqui, ó, a incisura radial da ulna, é uma face articular, com a cabeça do rádio. Existe o ligamento anular do rádio abraçando e mantendo essa cabeça. Então diz-se que uma articulação assim, ó, olha o esquema, é trocoide. Essa articulação nos permite, por exemplo, fazer o quê? Pronação e supinação do antebraço. Antebraço e mão. Temos ainda as elipsoides. Por que dois As aqui? Me perdoe. A projeção oval convexa de um osso encaixa-se na depressão oval de um outro osso. Exemplo, metatarsofalângicas. Quinto metatarsal ficou famoso aí, né? Mbappé, Neymar tiveram fratura do quinto metatarsal. Então, naquela conversão ali, metatarso para falanges, você tem entre metatarsal e uma falange proximal, uma articulação metatarsofalângica. Isso do segundo ao quinto dedo. Porque do primeiro dedo do pé, o hálux, não é o tipo elipsoide. E a radiocarpal também se encaixa como elipsoide. Olha aí, o elipsoide tem um quê de diagonal, né, de oblíquo, e aí você tem aqui essa disposição na radiocarpal, uma articulação elipsoide. Mais do que saber, pessoal, esses formatos, com essas terminologias, é você saber que é assim. É você olhar, insisto,
o paciente, a sua articulação, e saber dessas disposições estruturais, porque isso vai te implicar a pensar em como é que isso funciona. Tem as selares, pessoal. A face articular de um osso tem um formato de sela. Sim, a sela do cavalo. E a face articular do outro osso se encaixa na sela. Uma articulação selar é uma articulação elipsoide modificada. Vejam como é que esses termos eles, né, acabam se misturando, e por isso da minha insistência de saibam como é. A terminologia, nesses casos, você vai adequando. Então, o movimento é um tanto quanto mais livre na selar do que na elipsoide. A articulação clássica é a carpo metacarpal do polegar. Carpo metacarpal do polegar. Perdão, carpo metacarpal do polegar. Né? Quem é que se articula aqui com o primeiro metacarpal? Olha aí. Selar, biaxial, 2 eixos de movimento. Olha aqui a carpo metacarpal do polegar entre o trapézio e primeiro metacarpal. Olha só. Um encaixezinho igual uma cela. E, meus amigos, existem as esferoides. Uma articulação cuja face articular, né, é em formato de esfera, é circular, conectando-se com uma depressão em forma de cálice de outro osso. Mega clássicas, consagradas, a articulação do ombro e a articulação do quadril. Né? São sítios de muitas lesões. A do ombro, então, nem se fala, é espetacular você trabalhar com uma articulação do ombro, porque, repito, é uma bola que tem que se articular numa parede, ao mesmo tempo que tem que estar estável. A articulação do ombro é muito luxável por conta da sua estrutura. Contudo, quem mantém isso? Eu já fiz essa pergunta 1000 vezes, né? Quem mantém uma articulação móvel e estável? Sobretudo, meus amigos, músculos. Músculos. Os músculos são os estabilizadores dinâmicos de uma articulação. Ao passo que ligamentos, cápsula articular, meniscos e discos. Faltou algo? Estes são estabilizadores estáticos. Se eu tiver desequilíbrios musculares, eu estou muito suscetível à lesão. Luciano, que desequilíbrio muscular é esse? Quer ver uma bobeira? Eu mastigo só de um lado. Aqui eu estou super usando, a minha musculatura está com tônus legal, está estabilizando minha articulação. Mas e aqui? Se a minha musculatura está fraca, entre aspas, a minha articulação está mais frouxa, está mais instável, porque não tem um tônus muscular mantendo essa articulação estável. Então, imaginem aí que você faça muita força para bíceps braquial e músculo braquial, mas não trabalha o tríceps. Você vai ter uma consequência. Você trabalha muito os peitorais, sobretudo o peitoral maior, e esquece dos romboides lá atrás. Então, esses desequilíbrios musculares são os grandes, né? Tem aí a possibilidade de gênese de lesão postural, lesão articular. E quando dói, meu amigo, é porque está bem machucado. Olha aqui o esqueminha, né, da articulação esferoide. Você tem uma face articular em forma esférica, esferoidal, se articulando com o cálice. O cálice, lá na articulação do ombro, é muito rasinho, mas na articulação do quadril é profundo. Né? Vejam, claro, a articulação do quadril sofre sobrecarga de peso, além da marcha, né, a deambulação e movimentos diversos. Pensa num cara que faz capoeira. Olha essa articulação do quadril dele. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, que eu fiz um dia desse, no terceiro período. Pessoal, me diz alguma coisa que limite o movimento articular. O que pode limitar o movimento articular? Professor, minha internet deu um bug, você pode repetir? Posso, Alvin. O que pode, cita um fator que pode limitar o movimento articular? A idade.
Oi? Alguém falou a idade e eu falei sedentarismo. Sedentarismo, idade. Poxa, eu sou velho, mas eu me mexo, gente. A própria morfologia do osso. Limita movimento? Assim, fisicamente sim, né? Você não consegue fazer um movimento de hiperextensão de determinado osso por conta da limitação do próprio osso. Assim, na articulação, quer dizer. Boa, ô João, mas fala algo mais específico que limita o movimento. Eu acho que doenças reumáticas como espondilite anquilosante, não? Então, o que limita o movimento nela, numa espondilite anquilosante, uma doença reumática grave? Vai juntando, né, de certa forma, vai deixando de ser separado e vai se formando como se fosse uma única estrutura, mais ou menos isso, né? As vértebras vão fusionando, né, Alvin? Isso. Olha só, quando eu peço a um paciente para fazer isso aqui, ó, o paciente, dá um beijinho no seu ombro, né? Sem brincadeiras mais, vira a cabeça aqui. Aí o paciente faz assim, ó. Ao invés de fazer isso, ele faz isso aqui, ó. Opa, ele não está fazendo movimento com a cabeça, ele está levando o tronco junto. O que está limitando o movimento? Musculatura encurtada. Se o músculo estiver encurtado, ele vai, né, limitar o teu movimento. Um ligamento rompido pode limitar o movimento. Um processo inflamatório vigente na tua articulação pode limitar seu movimento. Osteófitos marginais a ponto de fusionar uma vértebra com a outra, como disse Alvin, na espondilite anquilosante, pode limitar o movimento. Não sedentarismo, não a idade, né? Mas as propriedades que elas trazem. A imobilidade geral. Imagina um paciente na UTI, um longo período de tempo sem mover as articulações. E por aí vai. Eu sempre tenho que pensar nas estruturas. Qual o primeiro procedimento que eu preciso fazer quando uma articulação sofre uma entorse? Colocar gelo. Nossa, por que os caras colocam gelo? Para resfriar o local, para produzir vasoconstricção, para aquela articulação não ter ali um derrame articular muito efusivo. Então, quais são as posições mais suscetíveis à lesão? Aí eu falo assim com vocês, pessoal, para você ter uma hérnia de disco, uma das maiores sobrecargas que há no disco é o movimento que costumeiramente pode ser que a gente faça, que é o quê? Acabou de cair uma coisa aqui no chão, eu faço flexão com rotação e pego o objeto. Flexão com rotação e sobrecarga. Então, está em artigo científico, está documentado. O disco sofre ali uma sobrecarga muito grande, a ponto de poder romper sua estrutura na pessoa do anel fibroso e o disco intervertebral extruir, se projetar, herniar e provocar aí transtornos conhecidos, né? Então, um joelho. O que você pensa do joelho? Por que tanta gente tem problema de joelho? Por que tanta gente tem problema no ombro? Então, meus queridos, pensem nas articulações além do decorar nomes. Saibam dessas particularidades estruturais que acabam por fomentar as questões funcionais. Meus queridos, dúvidas, comentários, indagações, fiquem à vontade. Eni, depois o João. Você comentou desse encurtamento do músculo. O que pode levar esse encurtamento? Ou é uma coisa que a pessoa já nasce? Eni, legal. Eni, para evitar encurtamentos, alongue-se, né? Sobretudo essa musculatura postural. Musculatura postural, músculo do dorso, tudo, né? Músculos abdominais. Por quê? Porque esses caras têm o tônus muscular constante, permanente. Esses caras não descansam. Graças a Deus está todo mundo aqui sustentando a cabeça.
Ninguém está precisando se contrair para manter a cabeça. É o tônus muscular de músculos circunjacentes que mantém a posição. Então, eles precisam de carinho, né? Eles precisam que nós alonguemos costumeiramente, porque são músculos de tônus permanente, constante. Né? Hora e meia tem alguém... Um dia desse, minha mãe me ligou dizendo que a vizinha estava tendo um infarto. Eu falei, minha nossa, e como é que era o quadro? Ela sentiu uma dor na costela que parecia que estava furando. Aí chegou no hospital, uma cãibra. Músculos intercostais, sabe quando você dá uma mexida? Vocês não, que vocês são muito jovens. Às vezes você dá uma mexida súbita, dá aquela contraída. Isso é uma contratura muscular, que pode ser por quê? Falta de alongar o músculo. Porque quando eu me alongo a musculatura, além de permitir que ela fique no seu tamanho normal, ela permite uma melhor oxigenação, uma melhor circulação sanguínea. Obrigada, professor. Valeu, Eni. João, Emanuele. Tem gente de mão levantada aí. É só ir no quiroprata que ele bota tudo no lugar, viu, professor? Você é quiroprata? Não. Minha coluna, eu tenho problema na coluna, no ombro, no punho, enfim. Ixi, e a gente acha que às vezes o problema é médico, né? Ah, não, eu vou no médico para ver o que eu tenho na coluna, que ele vai dar jeito. Mas, na verdade, um fisioterapeuta ligado a quiropraxia e tal, ele coloca, em 3 estalos, coloca sua coluna no lugar e te instrui como que você tem que alongar. Enfim, eu fui uma vez, mês passado, que travou tudo, e tá perfeito. Coisa que a vida inteira eu convivia com a dor, e foi em uma sessão ele resolveu o meu problema. Não era grave, não precisava de ir no ortopedista, enfim, ele falou que o desvio é normal, todo mundo tem um certo desvio na coluna, mas é absurdo a forma que ele colocou a coluna no lugar, igual o senhor falou aí. Às vezes a gente desloca, vai pegar alguma coisa, trava tudo e convive com a dor. Esses profissionais, eles conseguem botar tudo no lugar que é vida de novo. Então, Guilherme, imagina aí com o seu relato a quantidade de anti-inflamatório que você economizou de ingerir, né? E outros aspectos mais envolvidos quando você não tem uma terapêutica correta. Né? Então, o Guilherme foi lá, numa situação só, ele consegue sanar o problema e, orientado que foi, vai manter para não passar mais por isso. Meu microfone não está funcionando muito bem, queria saber se esse encurtamento é reversível. Eu tenho uns anos, já é bem difícil voltar ao que era. Luísa, obrigado aí pela pergunta, e a Eni também comentou, existem tendências, né? Igual eu mostrei para vocês, eu faço isso. E quem faz isso tem um jogo articular muito frouxo. Assim como tem gente que tem uma qualidade de tônus muscular diferenciada. Encurtamentos musculares de nós aqui, saudáveis, são reversíveis. Alguns encurtamentos não. Antigamente, eu não sei se ainda se faz isso, eu estou longe da minha prática, eu sou fisioterapeuta, imagine a postura de um paciente com sequela de afecção vascular encefálica. Normalmente eles ficam assim, com o membro superior nessa posição, né? E com espasticidade, aumento do tônus muscular. E aí tinham colegas que, infelizmente, nessa situação, colocavam uma bolinha para o paciente apertar. Ora, se eu dou uma bolinha para esse padrão morfológico aqui, ele não vai sair disso. Então, eu estou contribuindo para o encurtamento muscular permanente, que eu não vou conseguir nunca desfazer. Então, esses encurtamentos musculares produzidos por sequelas neurológicas são complicados de você reverter, mas há muitos procedimentos que fazem essa reversão para título de funcionalidade. Ora, se eu estou com um membro assim, espasticidade, eu preciso quebrar esse padrão. Eu estou aqui com flexão de dedos, flexão de mão, antebraço em pronação, flexão de cotovelo, braço rodado medialmente e aduzido. Eu preciso o quê? Quebrar isso. Quebrar com outros padrões de movimento. Se o meu paciente teve uma sequela neurológica e não entende isso,
eu vou usar de neuroplasticidade para quê? Recrutar outras vias, outros circuitos neuronais para que ele consiga ter um mínimo de quebra desse padrão. Agora, os encurtamentos musculares do dia a dia nosso, tem gente que estuda deitado, tem gente que se esparrama no sofá, tem gente que senta de qualquer jeito. Esses são passíveis, sim, de reverter. Valeu, Luísa. João, quer falar, João? Tua mão está levantada aí? Professor, eu queria tirar uma dúvida. Qual a relação entre a região que teve uma fratura e que houve extravasamento de sinóvia com a dor que pode variar conforme a temperatura externa, mais quente ou mais frio? Por exemplo, eu tive uma fratura no âmato direito aqui no carpo. Eu tratei com fisioterapia, mas depois de um tempo eu ainda sentia dor quando eu ia para lugares frios. Tem alguma relação entre isso? Então, João, isso aí é uma lenda da vida inteira, né? Tem senhoras e senhores que até falam, eu sei quando vai chover, que dói meu joelho, eu sei que vai chover. Uma vez só, eu li um artigo da Espanha, uma vez, eu tenho até que voltar a esse tópico. Por quê? Qual é a explicação para isso? Você vai para uma área mais fria, você tende a ter, sobretudo na periferia do teu corpo, vasoconstricção. E aí, a irrigação sanguínea aí no carpo já não é das melhores, das mais ricas. E com uma fratura, né, geralmente se fratura escafóide, você fraturou aí o amato. E com a fratura, você botou pino, João? Alguma coisa ou não? Não, foi uma fratura bem leve. Só imobilizou. Então, Não, nem chegou a imobilizar, não. Porque eu não tratei de cara, eu esperei alguns dias, fiquei botando muito gelo, e aí depois de uns 3 meses eu fiz a ressonância, porque o raio-x nem pegou, não. Caramba! Então, a vascularização pobre aí, você vai para um lugar mais frio, você tem vasoconstricção, sobretudo da periferia, e aí isso pode ocasionar aí uma dorzinha, que se você aquece e tal, né, esfrega, protege, tende a melhorar. Essa é a explicação, né, assim, que eu vi só uma vez em artigo, eu tenho que rever isso novamente, mas eu acredito piamente nessa versão. Quando a gente sofre qualquer lesão articular, não é mais a mesma, não é mais, né? E a gente desenvolve geralmente também uma artrose pós-traumática, devido ao tempo de imobilização. Então, você fica um tempo desusando, né? Mesmo que você não imobilize, mas você dá uma protegida, não usa. E aí a cartilagem. Lembram que a cartilagem, para se produzir sinóvia, o estímulo maior é o movimento? Então, ela pode se ressecar e provocar alguns desconfortos ali. Show, obrigado. Valeu. Mais no chat aqui. A Luísa agradecendo. A Eni está com a mão levantada. Alguém mais, galera? Professor, quando você falou em relação ao derrame articular, mais relacionado ao joelho, quando a gente ouve falar, por exemplo, água no joelho, essa água no joelho, provavelmente dita, por exemplo, um excesso de líquido sinovial extravasado devido a alguma inflamação? Fernando, sinóvia. Isso pode ser, Fernando, pode ser um excesso devido a alguma inadequação aí que está havendo. Ou pode ser um extravasamento vascular. A gente sabe que o processo inflamatório ele é muito movido a questões vasculares, né? Você tem aumento do fluxo sanguíneo, isso gera um extravasamento de líquido das paredes vasculares, então pode ser isso também. Além do que, esse derrame articular pode ser uma hemartrose, né? Um derramamento de sangue, aí, uma hemorragiazinha dentro da articulação. Normalmente, se não está cedendo ao tratamento fisioterapêutico, anti-inflamatórios, o médico precisará
puncionar a articulação para retirada desse excesso de líquido aí, que atrapalha. Isso é um outro fator, né, limitador de movimento, que atrapalha a articulação. Você tem isso, não? Não, acho que os meus avós costumam ter um inchaço maior na região do joelho, então relacionei com essa questão de um acúmulo de líquido sinovial na região. Isso, sinove, hein? Sinove. Sinove. Obrigado. Nada, que isso. Professor, Oi. foi porque quando você estava explicando para a Luísa sobre o encurtamento muscular, teve uma coisinha que eu não entendi direito. Você falou sobre essa questão do afrouxamento dos ligamentos. Isso, tipo, evita que encurte a musculatura? É um fator que deixa mais complicado acontecer esse encurtamento? A frouxidão articular? Isso. Não, você pode ser flexível como um todo. Tem uma musculatura flexível também. Você não faz exercício nenhum, mas se pedir ali, com os joelhos estendidos e em pé, toca a ponta dos seus dedos lá nos seus pés. E você faz isso sem nenhum alongamento prévio. Agora, tem gente que é altamente encurtada. A questão do músculo encurtado, ele diminui de tamanho. Além de diminuir de tamanho, qual o outro problema? Onde o músculo está inserido? Onde o músculo está fixo? Em ossos. Então, se ele se encurta, ele traciona ossos também. E aí ele muda posturas. Não sei se eu te respondi, me perdi no meio da resposta. Não, eu entendi. Então, esse afrouxamento do nervo, ele meio que evita, é um fator que ajuda você não ter esse encurtamento. Era isso? Isso. Entendi. Exatamente. Se você tem normalmente uma flexibilidade acima do normal, dificilmente você tem encurtamento muscular. Perfeito. É só cuidar com a musculatura de pescoço e dorso. Porque ações prolongadas, como um travesseiro inadequado, dormir em qualquer lugar, essas podem levar aí a encurtamentos, sim, interessantes. Mas, normalmente, quem é bem flexível, dificilmente vai sofrer com a questão do encurtamento. Obrigada, professor. Valeu. 10h38? Meus queridos do primeiro período, quero agradecer vocês a atenção, a participação, as intervenções. Fiquei muito feliz de ter aí 2 momentos com vocês. Tá? Qualquer coisa, façam aí uma comunicação. Tem um e-mail no slide, né? No primeiro slide. Desejo sucesso a vocês, tá? E espero vê-los em breve. Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Bom professor. fim de semana. Oi, Alvin. Alguém me chamou aí? Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Valeu, galera.